Voltamos com o Falando Sério. E agora, nesse segundo bloco, vamos falar da APAI, Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Sete Lagoas. Temos aqui a Maraísa Guimarães, que é a atual vice-presidente da APAI, e a Ângela Mafra, diretora. Ângela, estivemos recentemente com vocês lá no Pousada do Sol, num dia de lazer das crianças, e agora aqui com um pouco mais de tempo para falar um pouco mais desse trabalho bonito. Sejam bem-vindas. E eu já começo cumprimentando vocês por esse trabalho bonito que vocês fazem em prol de pessoas que precisam de um pouco mais de atenção. Rosalvo, a gente é que tem que agradecer a vocês, porque vocês é que nos possibilitam de estar realmente fazendo esse trabalho. Como você sabe, né, os recursos que a gente recebe do Poder Público é parco, né, com relação aos projetos e aos programas e tudo aquilo que a gente oferece dentro da APAI para a pessoa com deficiência, né? Então, é um prazer para mim estar aqui no seu programa e poder falar um pouco da APAI, né? Inclusive hoje, dia 3 de dezembro, é Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né? E foi um dia instituído pela ONU em 1998, com o objetivo de que as pessoas repensem a questão da pessoa com deficiência, né? Então, porque são pessoas que têm direitos, tanto quanto os outros têm direitos, né? E esse direito tem que ser respeitado, apesar da deficiência, né, deixar a pessoa com um nível de desigualdade com relação àquele que não tem deficiência, mas ele também tem os seus valores, né, e ele deve ser respeitado e reconhecido através desses valores. Claro, porque ninguém escolhe ser assim. A pessoa é aquilo que a genética, ou seja lá que força determinou que ela seja, né? Sim. Agora, o que cabe a cada cidadão é respeitar e, se possível, ajudar para que essa pessoa se integre, né, normalmente ao seu meio social. E é isso que vocês fazem, né? Sim, inclusive está fazendo um ano agora que nós tivemos aquele ato público, com o apoio do prefeito Márcio Reinaldo, também com o apoio do Diniz Pinheiro, que é o presidente da Assembleia Legislativa, muito nos apoiou. E então aquilo foi tão importante, Rosalvo, a força do povo junto da rede APAI, que nós só conseguimos realmente, né, porque por mais 10 anos a APAI possa continuar oferecendo a educação, né, dentro da instituição, devido às assinaturas e esse apoio. Se não fosse esse apoio moral que a sociedade em geral nos deu, a gente não teria conseguido, porque o documento já estava lá no Senado para ser assinado. Né? E o ministro era quiescente, né? Então, na verdade, precisava do povo, então, a força do povo para que realmente fosse repensado esse documento, né? Ele voltasse para ser votado junto à Câmara dos Deputados para ir depois para o Senado. E felizmente tudo correu bem, né? Por mais 10 anos. Agora, daqui 10 anos, né, Deus permita que nós estejamos aqui para tornar a lutar, retomar a luta, caso eles venham. Bom, a Maraísa parece que está há pouco tempo na APAI. Você mora em Auma, não é isso, Maraísa? Isso. E como foi a sua chegada à APAI? Você hoje é vice-presidente, não que você procurasse isso, mas parece que a vida levou você a estar nesse momento hoje e que aquelas coisas que a gente costuma dizer, não, há pessoas que chamam isso de desígnios de Deus ou destino, seja lá o que for. Parece que foi no momento certo, na hora certa, no lugar certo que você estivesse como vice-presidente da APAI. É isso mesmo? Eu considero que sim. Eu tenho uma filha de 12 anos, chamada Ellen. Ela é portadora de síndrome de Down. Então, quando eu me mudei em julho de 2011 para Inhaúma, eu busquei a transferência dela, vínhamos de Papagaios, busquei a transferência para a APAI aqui de Sete Lagoas e tive a sorte de incluí-la nos vários atendimentos e na APAI Escola na época. E isso só beneficiou ela mais, que ela vinha de um atendimento não tão farto quanto o que ela recebeu aqui na APAI. Então, aí, quando foi no ano passado, o Kiko e o Tomé me convidaram para fazer parte e ficaram surpresos, porque eu já tinha tentado. Foi uma tentativa sem sucesso lá na minha cidade, lá em Papagaios. Tentei a presidência da APAI lá em 2010 e a gente não se conhecia, a gente não
eu já tinha visto tanto o Kiko quanto o Tomé, mas a gente não teve oportunidade de se falar, de se conhecer direito. Quando veio o convite, precisavam de pais para completar a chapa. E aí eles ficaram surpresos, porque eu já tinha tentado, eu já queria aquela causa. E aí eu tô foi muito... Foi na hora certa. Não esperava receber o convite e fiquei muito feliz. Você falou que Tomé, que não faz parte desse... José Luiz Tomé, ex-presidente, Kiko Raposo, atual presidente. O Kiko sucedeu o José Luiz Tomé. Ô Maraísa, você falou que tem uma filha com síndrome de Down, tem 12 anos. A princípio, quando você pega a sua filha recém-nascida, você vê que ela é diferente das demais. O primeiro impacto, como que é isso na cabeça de uma mãe que esperou tanto para ter um filho no braço e vê que é diferente? Na verdade, para mim, foi um choque. Se eu falar que não foi, eu vou estar mentindo. Mas a minha história é engraçada porque, assim, eu tive minha filha muito nova, me casei muito nova, tive a Ellen com 17 anos, e eu tenho uma prima que também tem síndrome de Down, que é 4 anos mais velha do que eu. Então eu cresci, né, convivendo com uma prima Down. Só que a gente vê que o tratamento de antigamente e o de hoje em dia é bem diferente. Então o pessoal tinha um olhar diferente. A minha prima morava em fazenda, não tinha tantos recursos quanto a minha filha hoje tem. Então, assim, para mim, de uma certa forma, foi normal por já ter uma pessoa com síndrome na família. Mas o impacto na hora que eu vi ela, a primeira pessoa que veio na minha mente foi a minha prima. Porque eu ganhei ela ficou na incubadora algumas horas. Do parto? Eu soube depois do parto. Porque há 12 anos atrás... Não havia exames, né? O ultrassom morfológico era um pouco não. Ele não era tão acessível quanto é hoje em dia. Eu morava em Papagais, então a gente geralmente fazia pré-natal, era em Pitangui ou Pará de Minas. Então, devido à minha idade também, a grande maioria dos médicos antigamente não associavam a síndrome com a idade. Gravidezes mais tardias, né? Isso. Então, aí, quando eu tive ela, a gravidez foi normal, ela só... eu tive ela alguns dias antes dos 9 meses. Mas aí a primeira pessoa que veio na minha mente foi a minha prima. Então, aí depois de alguns meses, nós fizemos o exame de genética, foi comprovado. E foi complicado no início devido... A aceitação, como foi para você, para a família, para você, a aceitação, na verdade, da família inteira foi muito boa. Mas o medo do preconceito vindo de fora era maior do que tudo. Porque as pessoas têm o grande defeito de olhar para uma pessoa com deficiência e ter dó, ter pena. E ela não precisa disso. Não precisa. Ela que ela menos precisa. E o que mais me dói, até que hoje em dia nem é tanto, mas ainda existe, é uma pessoa chegar próximo de uma pessoa com deficiência e falar, tadinho, é doente, é isso. Então esse era o meu medo. Eu não queria que olhassem para ela com esse sentimento, porque ela tinha várias chances de mesmo com a deficiência, vencer várias barreiras. Então, foi isso que eu comecei. Quando a minha ficha caiu, que eu pisei pela primeira vez com ela, aos 6 meses de vida dela, na APAI, que eu vi que tem casos muito mais graves, digamos, do que a minha filha que tem apenas síndrome de Down. Então eu falei assim, não, peraí, vamos mudar a realidade, mudar o foco, né? Eu não devo sofrer por causa disso. Isso que a Maraísa está falando é realmente uma realidade, porque eu acredito que na boa fé, naquele espírito de proteção, as famílias segregavam. Sim. As crianças, não expunham essas crianças à sociedade, até com receio disso, né? Eu quero proteger. E não é assim que se protege, não é? Não. Com certeza. Inclusive, Rosalvo, nós ficamos sabendo que o prefeito Márcio Reinaldo pediu para fazer um levantamento de quantas pessoas com deficiência que existem no município de Sete Lagoas e que estão
entre aspas, né, trancados dentro de casa. Desassistidos. Desassistidos. Então, dizem que foi um número bastante significante, se não me engano, 1.500 pessoas, sabe? Então, eles já estão preparando, né, para poder dar uma assistência a essas pessoas. Primeiro, ver que tipo, né, como que eles podem chegar até essas pessoas, porque às vezes a resistência é da família. Né? A Maraísa falou uma coisa muito importante, Maraísa, é isso aí, que às vezes a mãe, né, quando ela descobre que ela vai ter hoje até bem mais cedo antes da criança nascer, né, através do exame morfológico, que ela já vai se preparando, mas eu acho que além do susto, que é claro que ele sempre vem, né, pela primeira vez, mas também o medo dessa rejeição. Né? E na verdade, apesar da deficiência, mas eles têm os seus valores, eles têm o seu potencial a ser explorado. Exemplos, né? E a PAI, ela procura, Rosalvo, inclusive uma coisa também que há uma incompreensão de certas famílias. Às vezes a pessoa, né, o assistido está lá dentro da PAI, e as pessoas mais que já estiveram lá, que não estão hoje. Aí fala, o meu filho já frequentou a PAI, mas não está mais hoje. Eu falo, mas por quê? Porque lá nós atendemos de 0 a idade indeterminada. Tanto que nós temos assistidos lá com mais de 50 anos e temos um programa, né, específico para eles que chama Centro de Convivência. Então, aí algumas falam para mim assim, mas ele ficou lá algum tempo e não aprendeu a ler nem escrever. Ora, se ele não aprendeu a ler nem escrever, é porque a deficiência dele não proporcionou isto. Então, na verdade, o objetivo principal da PAI não é levar a pessoa com deficiência a ler e escrever. Isso pode até acontecer em decorrência do processo. Mas o nosso objetivo principal é fazer com que essa pessoa seja feliz, com que ela tenha autonomia, que ela tenha qualidade de vida, que ela seja independente, que ela possa escolher sua roupa, seu sapato, que ela possa sentir vontade de estar no meio de outras pessoas, né? Inclusive, o Centro de Convivência, as meninas, digo as meninas, né, as educadoras, então elas têm costume de sair com eles de lotação, vão ao shopping, vão tomar sorvete, justamente para mostrar até como que eles podem estar naquele momento, o procedimento deles ali. E vou te falar que eles têm nos surpreendido bastante, porque às vezes que a gente já saiu com eles, né, Maraísa? Maraísa, viu? Você também teve a oportunidade de ver, né? Lá na pousada, como que eles são educados. Né? Enquanto você não fala pode comer, eles não pegam. Então, isso tudo a gente ensina dentro da PAI. São atividades de vida prática, atividades de vida diária. Né? Saber tomar o seu banho, pentear o seu cabelo, lavar o seu pé, amarrar o seu tênis, né? Dentre outras que nós temos lá. Então, um trabalho assim que se fosse para eu falar dele com você, que eu acho que eu gastaria o resto da tarde. Eu acho importante isso, né? É importante isso, né, Ângela? Porque as pessoas precisam entender que, independentemente de ter deficiências ou não, cada pessoa tem um limite. Sim. E é importante, não sei se conhecer esse limite, mas respeitar esse limite. Se não consegue ler e escrever, consegue desenvolver outras habilidades e ser feliz passando uma vida sem ler e escrever. Com certeza, prova disso que nós temos 44 hoje, né, inseridos no mercado de trabalho. Exatamente. Então, a gente tem consciência para fazer isso. Por exemplo, muitas pessoas devem pensar assim, a PAI é contra a inclusão escolar. De forma alguma. Para nós é a maior satisfação, Rosalvo, quando a gente vê que aquele aluno ele está pronto para ser incluído na escola comum. Aí a gente mesmo fala para os pais e há uma resistência deles. Como agora, né, que eu acho até muito importante falar isso aí, que algumas pessoas vão estar questionando, nós temos 10 alunos que estão completando agora o 5º ano do ensino fundamental. Ou seja, as primeiras séries do ensino fundamental, né, ele concluiu. O primeiro ciclo, né? O primeiro ciclo. Né? Nós não temos autorização para séries finais do ensino fundamental. Nenhuma PAI tem. Nós temos autorização para EJA anos iniciais e EJA anos finais. Você, como educador também que né? Você sabe que para que uma pessoa entre para EJA anos finais, ela precisa ter o mínimo de 15 anos.
Só que esses nossos alunos não têm 15. Então, por determinação, né, da lei, que a gente segue a lei estadual, eles precisam ir para a escola comum para dar continuidade ao percurso escolar deles e depois, então, caso haja interesse dos pais, eles podem voltar quando completar 15 anos. Rosalvo, tem sido muito sofrido para nós colocar isso para as mães. Porque, como eu atendi uma mãe na sexta-feira, ela falou comigo assim: Dona Ângela, o meu filho já esteve lá. E ele foi vítima de bullying. Então, ele desaprendeu muito mais do que quando ele foi para lá. Porque a gente reconhece que a escola comum, ela não está preparada. Ela não está preparada, né? Né, ela não tem a infraestrutura principalmente que a escola PAI pública. Tem. Justamente. Né? Porque não estou aqui defendendo ninguém, não, mas a gente tem que ver o outro lado também da questão. Porque, veja, por exemplo, você pega um adolescente com uma deficiência, por exemplo, um surdo-mudo. Coloca esse menino numa turma de 8ª série, por exemplo, de uma escola formal. Mas o professor não sabe lidar com isso. Professor não foi preparado para lidar com essa realidade. Então. E eu conheço um caso de um aluno assim, muito inteligente, que os colegas que se sentavam perto aprenderam espontaneamente a linguagem de sinais e traduziam a aula para ele. Agora, ninguém avisou o professor que tinha um surdo-mudo dentro da sala de aula. Ninguém preparou o professor para essa realidade. Sim. É uma falha da escola formal. Nós não fomos preparados. Onde essa falha? É do diretor, do professor? Não, a falha está em um sistema que não equiparou essa escola para isso. Sim, justamente. Aí essa mãe, então, ela revoltada, né, falou assim comigo. Ainda falei com ela: olha, a matrícula do seu filho continua aqui. Não como aluno, mas como atendido. Ele vai ter os atendimentos na área de assistência social e na área médica, né, com os médicos e também com os clínicos, com atendimento psicológico, fonoaudiológico, de acordo com a necessidade. Aí ela falou assim: mas e se eu não quiser levar o meu filho para a escola comum? Eu falei: você vai correr o risco de ser denunciada diante do Ministério Público e responder por isso, né? E aí eu falei: mas tem um detalhe também, a gente, né, como nós somos uma instituição de defesa de direitos, a gente não vai deixar essa família solta. A gente vai estar encaminhando para a Adriana e para a Mércia o nome desses alunos, né? O endereço deles, para que seja oferecida para eles uma vaga, né, numa escola mais próxima de sua casa, ou então que tanto o Estado quanto a Prefeitura possa estar fornecendo o transporte escolar para que ele frequente uma escola que esteja mais preparada a lidar com a pessoa com deficiência. Isso é importante. A família tem que ter essa consciência, né? Tem. Maraísa, você tem nas mãos aí uma agenda muito bonita de 2015, é a tradicional agenda da APAI, não é isso? Isso. Você está divulgando também essa agenda, né? É a nossa agenda desse ano. Ficou linda, né? A do ano passado também ficou maravilhosa. Eu uso a agenda da APAI 2014. 2014, né? Eu ganhei uma de presente no início desse ano. Pois é, então esse ano, ano passado, do ano de 2014 foram feitos 1.000 exemplares. Do próximo ano apostamos, né, com a ajuda dos patrocinadores, com todo o empenho de toda a equipe, em 1.500 exemplares para estar ajudando na manutenção dos projetos. Quer dizer, a renda desta venda vai ajudar no desenvolvimento dos projetos da APAI. Na manutenção dos projetos, dar continuidade neles. E além da APAI, existe algum outro ponto de venda? Por enquanto não, Rosalvo, mas nós vamos, inclusive hoje eu estive na Secretaria Municipal de Educação a parte da manhã toda, participando da Interarca. E eu não estive com o presidente, mas amanhã eu estarei com ele para ver quais os pontos. Nós pensamos, inclusive, lá no Hudson, do Bazar Esportes, que é um grande parceiro nosso. Então, vou te dar uma sugestão aqui. Procure Luiz Cláudio na Opt Livros. Luiz Cláudio na Opt Livros, é um parceiro nosso do Radar de muitos anos. Eu tenho certeza que ele vai se colocar à disposição para ajudar a vocês a vender essa agenda. Então, e o diferencial dela, Rosalvo, que esse ano ela já tem, ela veio com a capa, né? Uma capa de presente, então a pessoa não precisa estar embrulhando caso você queira adquirir, para dar de presente para alguém, né?
E você vai estar contribuindo, né, com as obras sociais da PAI, inclusive a capa, né? Essa capa que é um trabalho feito pelos artistas locais, alguns anos atrás, não foi nesse meu período, feito com os alunos. Então, a importância, né, de trazer uma agenda que reflete realmente, né, como se diz, a cara dos nossos atendidos, né? E aqui no meio, né, em cada mês, a gente fala um pouco de cada um dos projetos que a gente tem lá. A de 2014 tem fotografias dos alunos, essa também tem. E uma coisa muito importante que eu gostaria de estar falando, que só foi possível acontecer isto, né? Tanto o ano passado, que foi a primeira edição, e agora a segunda, porque nós tivemos pessoas que acreditam no nosso trabalho e que nos ajudaram a patrocinar. Inclusive, se você me permitir, claro, gostaria de estar falando, né? Os nossos parceiros foram Iveco, a Cimento Nacional, que é a Brenan, Fazenda Verde Vale, da dona Belquis e do seu Evândalo, o Hospital Nossa Senhora das Graças, a NAT, NAT Alimentos. Nós tivemos também aqui a marca Sinhá, né? Que é até do nosso presidente. Né, Kiko Raposo. Né? Temos também a Unicead, que é uma universidade de Montes Claros e que tem vários cursos aqui em Sete Lagoas. Inclusive, nós até já emprestamos o nosso espaço para que barateasse o curso nessa área de deficiência intelectual, para que ele oferecesse às pessoas, né? Esses foram os maiores patrocinadores. Mas nós tivemos também, da mesma importância, outros, né? Que são patrocinadores ouro e patrocinadores bronze, né? Então, nós tivemos bronze, o Bazar Esporte, Cantina Bom Sabor, Confecções Alves, Dedica, Dinhaúma, Estação da Sublimação, Fábio Representações, que também é do nosso vice-presidente, né? Do nosso presidente, a marca IP, Facilita, Fortuna, Parque, Lemafra, locação de imóveis para festas, Lumina, tivemos aqui também a M. Martin, inclusive ela proporcionou para a PAI uma grande parceria. Essa parceria vai ter continuidade ano que vem. Foi um bazar que aconteceu lá dentro da PAI, 10% das vendas foram repassadas para a PAI, e ela ainda entrou aqui, não é? na agenda. Temos aqui a NA Comunicação, temos a Gostosura, Panificadora Galdina, Papelaria Borges, temos aqui a Prontoclínica Infantil, temos a Querência, né? Embriões, Rendas e Fitas, Supermercado RR, Cicobi, e eu vou pedir ajuda aqui à nossa vice-presidente, porque assim, vai chegando, né? Essas pessoas sexagenárias já não enxergam tão bem, então tem duas aqui que eu não consegui identificar. A Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas e Marta Lucena, Marta Lucena, isso. Né? Então foram esses patrocinadores, né? E aqui a Soma Office. Então foram esses os patrocinadores, né? As pessoas, né? De bem que nos ajudaram, né? Tanto quanto o ano passado nós tivemos também. Foi justamente a força dessas pessoas que fizeram com que a gente apresentasse à sociedade nossa primeira edição e agora a segunda. Mas também não adianta a gente ter feito um trabalho tão bonito desse se a gente não conseguir vender. Então, onde nós pedimos, Rosalva, a sua ajuda, né, sempre que for possível, você divulgar, né, para que nós entregamos, inclusive, em casa, se a pessoa quiser. Vamos ver 2 pontos. Para a PAI, né, encomendar, por exemplo. Vamos ver 2 pontos, né, seguir a sua sugestão, para a gente procurar a papelaria para... Optilivros, pode procurar o Luiz Cláudio lá que ele vai, eu tenho certeza que ele vai. Eu estou falando aqui em nome dos meus parceiros, mas eu tenho certeza que eles vão. Porque, na verdade, a gente precisa vender para que a gente possa reverter esse lucro, né, em prol dos nossos programas e projetos. Bom, nós já estamos caminhando para o final do programa. Maraísa, eu quero voltar aqui num ponto que você falou, né, da sua ligação com a PAI, primeiro lá na cidade de Papagaios, agora Sete Lagoas, residindo em Auma, e que tentou ser presidente lá em Papagaios, mas não era a hora. Agora é vice-presidente em Sete Lagoas. Você acha um caminho natural que um dia você chegue à presidência?
Eu espero. Eu espero. Faz parte do seu projeto de vida? Faz. Vou estudar para isso, porque não adianta só estar lá dentro. Tem que envolver mais e mais ainda, tem que se dedicar muito, tem que estar a par, porque é muita coisa, né, dona Ângela? Complexo, né? É muita coisa, é muita gente, é muita família envolvida. Então, assim, eu espero um dia estar preparada. Eu espero, é um dos meus projetos, sim. Não agora, sim, mas claro, no momento certo. No momento mas certo. Essa sua passagem pela vice-presidência é uma etapa dessa preparação? É um aprendizado. Eu estou engatinhando ainda, estou aprendendo, vendo o Kiko com a gestão dele, estando próximo de dona Ângela, do pessoal de toda a diretoria, de toda a instituição. Então você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, aprende a cada dia mais. É interessante isso, porque o Kiko tem a visão de empresária, a Ângela tem a visão de educador, então isso é muito importante, né? Isso é verdade. Isso ajuda muito, né? Ajuda. E o Kiko tem não só a visão de empresário, né? A visão de pai também, porque sim, ele claro, também é o pai do Arthur. E aí eu estou buscando aprender com esses professores que eu tenho, que vão me ajudar muito, e também com o apoio da federação. Não adianta só eu querer aprender ali dentro se eu não tiver mais embasamento. Bom, né? E agora, para terminar, eu não sei se eu vou ser inconveniente, mas o repórter tem que correr riscos. Então a última pergunta para você é a seguinte: o que representa hoje a Ellen na sua vida? Tudo. Tudo. Minha filha é tudo para mim. Tudo, sabe? É aprendizado, é vida, é tudo. Tudo é a resposta ideal, sabe? Com ela eu aprendo muito. Eu aprendo que eu tenho que ser mais paciente, que ela me fez enxergar a vida de outra maneira. Eu sempre fui defensora das pessoas. Eu nunca gostei de maldade. Nunca. Até mesmo, não só por ter a minha filha, a minha prima Down antes de ter a minha filha, mas porque a minha família me ensinou a ser assim, a minha base familiar me ensinou a não gostar, não adotar a maldade como algum segmento na vida. Então, depois que eu tive minha filha, eu enxerguei a vida de outra maneira, aí aprendi a mais e mais querer o bem, principalmente daquelas pessoas que têm menos do que a gente. Eu não tenho muito para dar, mas a mão para estender, para ajudar outra pessoa, isso já basta. É tudo, né, Rosalvo? Que boa vice-presidente vocês têm, Você nem imagina, né? Nós estamos com a diretoria executiva muito dinâmica, muito. E até alguns precisam estar mais presentes para ajudar mais o Kiko e a Maraísa. Mas a gente sabe que é um trabalho voluntário, né, Rosalvo? E a gente não pode exigir. Mas nós temos lá o Sr. Marcelo também, que tem, ele tinha 2 filhas, ele perdeu há um mês a Marcele. É uma pessoa que está lá há mais de 30 anos, é o nosso diretor financeiro, né? Então esse está lá todos os dias. Mas nós precisamos que os outros também agreguem, né, ao Kiko, a Maraísa, ao Sr. Marcelo, para que eles encontrem mais respaldo, né, e a gente possa nos dar mais suporte para que a gente possa fazer um trabalho de qualidade. E vale a pena ajudar. Você que não conhece, vai lá, vale a pena. Eu já estive lá algumas vezes e sei o que é feito ali dentro daquele trabalho, ali dentro da APAI. Não são apenas profissionais, são pessoas que se entregam no trabalho. Recebemos aqui a Maraísa Guimarães, vice-presidente, e a Ângela Mafra, diretora da APAI. No primeiro bloco, Ione Andrade falando do trabalho da Fraternidade Espírita Viana. Viana me falou, desculpe, Andrade, mas me falhou aqui, mas falando do trabalho bonito que é feito por essa Fraternidade Espírita, Falando Sério de hoje fica por aqui. Temos um novo encontro na próxima semana. Até lá.